Obrigado, Daniel. Obrigado, Jonathan. É um prazer conhecer o Jonathan, estar aqui com o Daniel. Eu admiro o Daniel, não é de hoje. Então, é um prazer estar nos eventos que você participa. E quando você convidou, eu, né, falei, beleza, está convidando, bora. Sem saber o que era para fazer, né? Porque eu realmente sinto prazer em participar das coisas que você participa. A proposta hoje, gente, é falar sobre ética e política na Grécia Antiga. Eu, como costumo fazer, cacuete de professor de ensino médio, eu preparei alguns slides, mas eu prometo que não são chatos, de verdade. Eles não são chatos. Eles vão servir para manter o pé do nosso raciocínio e fazer com que você acompanhe melhor as nuances aqui. Eu não sei se você vê ele agora. Deixa eu fechar aqui. Você vê? Ainda não, mas deve estar abrindo, né? Tá. Você já está vendo, Jonathan? Aqui eu estou vendo perfeitamente. Ética e política Então na no Grécia computador. Antiga. Então, beleza. Bom, esse é o assunto da apresentação. E eu quero pegar um fio, que é esse aqui. A filosofia nasce da política. E para falar sobre essa grande afirmação, eu quero me basear em alguns comentadores e também em textos dos próprios filósofos. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês, a título de ilustração. Ó, se quiserem essa apresentação, depois eu disponibilizo sem problema nenhum, tá? Então, não fiquem preocupados em anotar algo do tipo assim, eu mando para vocês em PDF. Então, estou me baseando nesses clássicos aqui, assim, todo aluno de graduação que estuda a Grécia na filosofia passa pelo Jean-Pierre Vernant, pelo Pierre Vidal-Naquet, passa pelo Moses Finley, pelo Claude Monet. Então, estou me baseando nesses caras, e todos eles indicam essa tese. A filosofia nasce da política. A filosofia nasce da política. E a política nasce na Grécia. Não porque não houvesse formas de organização do governo, do Estado, de discussão pública em outras civilizações, mas porque o significado a que se atribui ao termo política é muito típico da Grécia e mais especificamente de Atenas, embora não só. E é isso que a gente vai tentar entender aqui, como é que a filosofia e a política se misturam no início, e por que a gente fala que a política nasce num local e não em outro, qual é o conceito que está envolvido, quando a gente insere um e exclui outro. Eu vou abordar também duas obras do Platão, alguns trechos, da República, a Apologia de Sócrates também, nessas edições aqui, e essas três obras aqui, a Metafísica, a Ética Nicômaco e a Política do Aristóteles, tá? Então essa é a bibliografia que eu usei na apresentação, tá? Então só para deixar a par aqui o que vem por aí. Vamos falar sobre esses caras. A tese central dessa primeira parte é dizer assim, olha, tanto a ética quanto a política nasceram nas cidades gregas, entre os séculos 6 e 4, no período clássico grego, a partir de determinadas concepções de igualdade e autossuficiência. Ó, as palavras-chave são política, igualdade e autossuficiência. Ética, política, igualdade e autossuficiência. A gente tem que entender que diabos é essa igualdade que faz nascer os conceitos de ética e política, que não é a nossa, em definitivo, não é a nossa moderna. E por que o conceito de autossuficiência dá base para o conceito de igualdade antigo? O que vai conectar ética e política ao que em filosofia nós chamamos de metafísica. Eu vou explicar no decorrer da apresentação o que é a metafísica, no sentido que eu estou propondo, mas eu vou adiantar. Com o único e exclusivo intuito pedagógico, tá? Eu não quero que você entenda exatamente o que é metafísica, mas eu quero que você já guarde na sua memória parte do que é. Metafísica é aquela parte da filosofia que estuda os aspectos mais fundamentais da realidade. De que coisas mais fundamentais é constituída a realidade? Essa é a grande pergunta metafísica. Todos eles, os filósofos que eu vou abordar aqui, exceto Sócrates, partem de concepções metafísicas para fundamentar concepções políticas e éticas. O que são concepções políticas? São concepções a respeito do modo de organização coletiva. O que são concepções éticas? São concepções a respeito de como devemos nos comportar uns em relação aos outros. Tá? Então, eles derivam de uma certa concepção de como a realidade se estrutura, uma certa concepção de como a coletividade deve se estruturar e uma concepção de como nós devemos nos comportar uns em relação aos outros. É isso que a gente vai tentar entender.
Então, ó, aquela ali era a tese central. Vou apresentar algumas premissas, alguns fundamentos que baseiam aquela tese. A primeira é, o que os gregos tinham de especial é uma certa noção de igualdade, o que nós conhecemos como isonomia. Que certa noção de igualdade é essa? Vamos comparar. Grosso modo, existe uma composição comum no mundo antigo, que é a escravidão era comum, ou seja, era prática encontrada em diversas civilizações, e se diluía em formas variadas de servidão, ou seja, mesmo os mais poderosos eram servos em relação ao soberano, que eu estou chamando aqui de rei. Então, em termos bastante esquemáticos, o mundo antigo inteiro, incluindo a Grécia, até certo momento, era marcado não só pela escravidão, como por várias camadas de servidão. O que esses historiadores que eu falei para vocês ainda agora dizem é que lá pelas tantas, por volta do século VI ao século IV, acontece uma nova concepção, um novo arranjo em relação ao que era comum. Qual que é essa composição nova que aqueles historiadores e teóricos defendem? É que o mundo grego passa a polarizar a escravidão. Ou seja, de um lado existem não mais servos, como era comum no mundo antigo inteiro, mas passa a haver homens livres, que eram considerados iguais entre si, e absolutamente livres se fossem relacionados aos escravizados, né? Que eram iguais em sua privação. Então, a Grécia instaura uma igualdade. Qual? Parcela da população não vai ser mais serva de ninguém. Parcela da população vai ser igual entre si. E a grande maioria vai continuar sendo escrava. Então, não é que os gregos inseriram uma noção de igualdade que aboliu a escravidão, que instaurou a igualdade de todos em relação a todos. É que eles instauraram uma igualdade seletiva em que, para um grupo, não haveria mais servidão, uns em relação aos outros. Essa é a grande ideia aqui. Vou utilizar algumas metáforas para tentar explicar isso, tá? Ó, vamos pensar na relação governante-governado. Tem metáforas muito comuns do mundo antigo que dizem respeito ao nosso passado agrário. Nosso passado é agrário, não é? E muitas metáforas daquele passado sobrevivem do modo como a gente tenta captar a nossa relação até hoje. E muitas delas eram usadas. Por exemplo, a metáfora do governante como o jardineiro e da população, né, dos governados, como o seu jardim. Essa metáfora era muito usada. Essa metáfora indica uma relação mais suave, né, em relação a governantes e governados, uma relação de cuidado, mas ainda assim uma relação muito hierarquizada, né, e extremamente desigual. Existe alguém que cuida e alguém que é cuidado. Outra metáfora muito comum era a metáfora do pastoreio. O governante era o pastor e os governados, as ovelhas. Essa metáfora é muito presente ainda hoje no contexto religioso. Não é? Existe exatamente o pastor e existem as ovelhas. Denota uma certa relação altamente hierárquica de obediência, de comando e tal. Essa é uma metáfora muito utilizada para designar essa relação. A metáfora que a Grécia passa a usar não é a da jardinagem e não é a do pastoreio. É a metáfora do círculo. Uma metáfora geométrica que indica uma relação em que os pontos estão à mesma distância do ponto central, né, isso que é o círculo, e o centro é ocupado por um ou por outro em turnos. Essa metáfora, então, do círculo, como alguém que comanda e que, de vez em quando, cede o seu lugar para que outro igual vá e comande, passa a ser a grande metáfora para explicar o conceito, a inovação conceitual de isonomia da Grécia. É assim que os historiadores costumam dizer. Então, a lógica grega de uso de poder passa a ser a seguinte. Aos inferiores, quem são os inferiores aqui? E é exatamente essa a metáfora estabelecida. Existe o superior e o inferior, continua havendo, que são os servos, os escravizados, as mulheres. A eles continuam se emitindo ordens. Ordens. Agora, há ali um grupo de iguais, que são os homens, maiores de idade e nascidos na polis,
A esses, meus amigos, a esses apresentam-se razões, que são os famosos cidadãos, né? Então, nota, é como se, conceitualmente falando, o mundo antigo inteiro fosse um mundo de ordens, um mandando no outro, e a Grécia instaurasse ali pelo menos um âmbito da sociedade em que os homens ali reunidos não mais emitiriam ordens uns em relação aos outros, mas tivessem que, a partir daquela instituição instaurada, emitir razões, justificativas. Eu não posso mandar mais em você que é meu igual, eu tenho que convencê-lo. Convencê-lo. Esse campo simbólico que é instaurado. Essa é a premissa conceitual. A premissa institucional é que os gregos introduziram reformas políticas das leis na cidade de Atenas, com Solon e Clístenes. E aqui eu lembro muito do meu ensino médio, né? Eu lembro que eu ouvia falar desses caras no ensino médio, mas eu não fazia ideia de quem eles eram e nem estava nem minimamente interessado, assim. Mas eu lembro desses nomes. Mas eu prometo para vocês que eu não vou fazer que nem minha professora fazia, não. Eu vou passar rápido aqui. O slide está pequeno, ó. O Solon é conhecido por, na prática ali, criar conselhos e assembleias que dirigiam a cidade e eliminou a pena de escravidão por dívida. Inserir conselho e inserir assembleia significa inserir debate, inserir o espaço em que as razões podem ser articuladas e não mais as ordens. Entende? O cara que é muito famoso por inaugurar a democracia no mundo antigo é esse cara aqui, ó, o Clístenes. Vocês veem a diferença de status de um para outro? Ó? O Clístenes tem muito mais detalhes, né? Eu achei essa reconstrução aqui do Clístenes num centro de estudos de democracia lá nos Estados Unidos. Ele é considerado um dos pais fundadores da ideia de democracia, né? O que ele inseriu em termos institucionais? Bom, ele é conhecido por ter misturado os clãs, as famílias e as posições sociais, os comerciantes, marinheiros, donos de terra, arrendatários, e os dividiu e reagrupou por sorteio. A ideia era que formavam-se distritos eleitorais, o que a gente chama de demos, em que havia alguma heterogeneidade social, né? Comerciantes, marinheiros, donos de terra, arrendatários, não completa, né? Porque, afinal de contas, os escravizados continuavam sendo escravizados aqui. Para eleger e sortear, alguns eram sorteados, alguns eram eleitos, que deveriam ocupar por turnos as funções de direção da cidade e participar da Assembleia. A metáfora do círculo lá sendo implementada institucionalmente aqui. Então, o governo do demos, que eram distritos eleitorais, né, não eram o povo propriamente dito, tal qual a gente entende hoje, é instaurado aqui, primeiro pelo Solon, depois pelo Clístenes. E é isso que começa a dar o caldo do que hoje a gente chama de filosofia. Ou seja, se a gente quiser uma maneira de cercar o conceito de filosofia, é dizer que filosofia é o campo simbólico em que valem raciocínios e não autoridade, né? Em que valem a argumentação conceitual e não a argumentação com base na autoridade e na pessoa de quem fala. Tem a premissa cultural também, essa aqui é interessante, eu queria passar mais tempo falando sobre isso, tão interessante que é, mas eu não vou não, só vou dar um indício para vocês aqui. Qual é o caldo cultural que isso vai se formando, né? A passagem dessas formas mais tradicionais, tá, do jardineiro, do pastoreio, de autoridade, para um novo exercício da cidadania, se faz sentir nas manifestações culturais daquela época. Nas tragédias do Sófocles, por exemplo, nas comédias do Aristófanes, por exemplo, e em duas grandes figuras que começaram a aparecer, sofistas e filósofos. Vamos passar por todos eles aqui, claro, centrando nos filósofos. Por exemplo, tem uma tragédia que é famosíssima, assim, ela é muito famosa a ponto de estudantes de humanas conhecerem mesmo sem ler, de tanto que ela é famosa, que é a Antígona, do Sófocles. Nessa tragédia, é abordado um conflito entre a lei e a moral tradicionais e a lei e a nova moral da cidade. O pano de fundo é uma guerra que acontece para tomar um reino. Dois irmãos guerreiam entre si, os dois morrem, mas um deles é impedido de ser enterrado pelo governante que sobrevive, né, que é o tio dos dois, o Creonte. Ele impede que um deles, o que declara guerra à cidade, né, seja enterrado.
o Polinices. E a irmã do Polinices vai contra esse decreto real. E ela diz assim, olha, não vale a lei da cidade, vale a lei que não está escrita em lugar nenhum, o que a gente hoje chama de direito natural, né? Então, a peça retrata como conflito central essa lei da cidade em contraposição à lei tradicional. Pode ser um dos indícios aí do quanto era candente o tema do conflito de valores, né? A gente sempre fala que conflito de valores é uma coisa da nossa época, né? Porra nenhuma, né? Sempre tem conflito de valores, onde quer que você vá buscar lá na antiguidade, sempre vai ter alguém dizendo que antigamente era melhor. Essa aqui é um caso, mas na comédia também tinha. O Aristófanes era um comediógrafo que tirava sarro, vejam só vocês, com o nosso pai fundador, o Sócrates. Lá nas nuvens, ele apresenta um Sócrates também ali, se contrapondo a tradições. Ele coloca o Sócrates como criticando os deuses. Lá pelas tantas, o Sócrates fala, não é Zeus quem faz chover, são as nuvens, seu idiota. O Sócrates também aparece ali como um sofista, alguém que é muito bom de argumentação e que consegue passar a perna nos credores. Enfim, o Sócrates é apresentado como um palhaço completo nessa peça aqui. Dá dó de ver, mas é engraçado até hoje. Comédia servindo para ridicularizar as pessoas desde a Grécia Antiga. Mas olha, no roteiro da peça apresenta uma quebra com a tradição. O Sócrates, quando aparece criticando Zeus, pô, isso não é qualquer coisa não. Isso não é qualquer coisa não. Nas manifestações culturais, o confronto com a tradição já aparecia. E aí tem a figura do sofista. Eu não achei outra imagem do Protágoras que não é essa. Eu dei um zoom aqui, eu acabei de ver que ficou ridículo, mas o Protágoras é o grande arquétipo de sofista, que era uma figura que apareceu lá em Atenas, que vinha de fora. O sofista geralmente era um estrangeiro, que sabia muito falar em público, o que a gente chama de retórica, né? A arte de bem falar e tal. E, nesse contexto com premissas conceituais, institucionais e culturais que favorece a manifestação da voz pública, porque agora é um contexto entre iguais, ainda que sejam minoritários em relação à quantidade total da população, se agora eu tenho que apresentar razões e não ordens, eu preciso saber falar. E esses caras vendiam isso. Eles eram é isso, né? Eles eram os divulgadores da época, assim. Geralmente, eles sabiam muito de filosofia e sabiam muito de retórica. Não é à toa que o Aristófanes, quando vai retratar o Sócrates, retrata o Sócrates como um sofista. Porque, na prática, eles não eram muito diferentes. Na prática, eles não eram muito diferentes em termos do que eles faziam. Ambos frequentavam a praça pública, ambos falavam sobre filosofia e ambos dominavam a arte de falar bem. Sócrates e sofistas. Nós só vamos diferenciar um e outro quando os filósofos começarem a ter predominância na cena cultural. A gente vai já chegar lá. Mas os sofistas, como eram professores de retórica, eles ficaram conhecidos por defenderem teses filosóficas que favoreciam a pluralidade de ideias. E vocês sabem, né? Teses filosóficas que favorecem a pluralidade de ideias são teses filosóficas de caldo relativista. O que é um caldo relativista? Um caldo relativista é aquele que tenta não hierarquizar de modo objetivo o certo e o errado. É aquele que tenta, no máximo, fazer com que o certo e o errado dependam do contexto, dependam do tempo histórico, dependam da cultura. Existem relativismos mais brabos que outros, assim, mais pesados que outros, mais radicais que outros. Mas não vamos entrar nessa nuance. Basta que vocês saibam que relativismo é a tese segundo a qual decidir pelo certo e errado, pelo bem e pelo mal, pelo justo e pelo injusto, não é relativo a critério objetivo. É relativo a critérios ou subjetivos ou intersubjetivos, né? Ou culturais ou históricos, ou algo desse tipo. Fazia sentido que eles defendessem isso, em termos filosóficos? Todo sentido, né? Já que eles ensinavam retórica, ou seja, eles ensinavam qualquer pessoa a falar sobre qualquer assunto, faz todo sentido que eles defendessem filosoficamente isso. Tem duas frases atribuídas ao Protágoras. Uma, é possível fazer com que o argumento mais débil vença o mais forte. Outra, o homem é a medida de todas as coisas. No sentido de
todos os critérios que nós podemos estabelecer para decidir as grandes questões, no fundo, não são absolutos, né? Não são incondicionais, são, no fundo, convencionais. Essa é a ideia geral dos sofistas. É injusto com eles? Pra caramba, assim, não vamos entrar nas nuances aqui, mas é injusto pra caramba. Por que é injusto pra caramba? Porque a gente sabe dos sofistas pelos inimigos dos sofistas. A gente sabe dos sofistas pelos filósofos. Então, você sabe, né? É a mesma coisa que você querer saber quem é Capitu lendo Bentinho. Você vai ler Dom Casmurro, é claro que você vai sair do Dom Casmurro achando que a Capitu traiu o cara, né? Porque é o cara que está falando sobre ela. Mas, né, tendo isso em mente, nós temos essa imagem dos sofistas. E aí vem uma figura que não escreveu nada, como vocês sabem, que é o Sócrates, mas que causou um rebuliço ali exatamente nessa contraposição com os sofistas. O Sócrates é conhecido como uma figura filosófica que se contrapôs ao relativismo sofístico e que inspirou toda uma tradição filosófica mais hardcore. Mas vamos já diferenciar o que é o Sócrates e o que é essa tradição filosófica mais hardcore. Eu peguei uma citação central aqui do Sócrates, que é muito referenciada, mas de modo errôneo. Eu sei que o Daniel está comigo nessa, porque o Daniel adora desmascarar essas citações que não são citações. Eu lembro quando o Daniel me abriu os olhos dizendo que o Adam Smith não falava da mão invisível, não no sentido que a gente atribui. E desde que o Daniel não aceita, eu falo isso, o pessoal fica bravo comigo. Não é? E aí, desde que você teve a coragem de assumir essas bandeiras assim, né, de desmascarar as citações, eu também tive coragem. É divertido, né? Porque É engraçado. Porque a citação "só sei que nada sei" simplesmente não existe. Não existe. Assim, o Sócrates nunca disse "só sei que nada sei". E o modo como as pessoas entendem o "só sei que nada sei" é pior ainda, né? Porque elas colocam significados lá que não estão lá. Do tipo, quanto mais eu sei, mais me falta saber. O Sócrates nunca chegou perto de dizer isso, assim. Isso é uma interpretação muito nossa. O que ele está dizendo é o contrário. Eu até coloquei em negrito aqui. Ele fala, eu sou mais sábio que esse homem. Eu sou mais sábio que esse homem. É isso que ele fala lá na Apologia. Vamos ler toda a citação. A partir daí, ele tá no discurso, é claro que é o Platão que está escrevendo e tal, mas é o Sócrates falando enquanto personagem. Ele está sendo acusado, né, por um crime de corromper a juventude, de introduzir novos deuses na cidade e de não acreditar nos deuses tradicionais. Aí a Apologia é justamente o discurso de defesa dele, em que ele tenta se distanciar dos sofistas, de um lado, e dos filósofos da physis, de outro, que hoje vocês conhecem como pré-socráticos. Ele fala assim, olha, não me interessa nem vender retórica, nem discutir sobre a natureza. O que me interessa são os assuntos humanos, éticos e tal. Aí ele está lá no meio do discurso e fala assim, olha, a partir daí eu me tornei odioso a eles e a muitos dos circunstantes, e indo embora eu fiquei, então, raciocinando comigo mesmo. Olha, eu sou sim mais sábio que esse homem, pois corremos o risco de não saber nenhum dos dois, nada de belo nem de bom, mas enquanto ele pensa saber algo não sabendo, eu, assim como não sei mesmo, também não penso saber. Isso aqui é o máximo que chega perto do só sei que nada sei. Mas ele não está dizendo que ele não sabe nada. Ele está dizendo que ele não sabe aqueles assuntos que ele perguntava. É provável, portanto, que eu seja mais sábio que ele numa pequena coisa, precisamente nesta. Porque aquilo que não sei, também não penso saber. Aquilo que não sei, não penso saber. Não só sei que nada sei. Entende? Não só sei que nada sei. Aquilo que eu não sei, eu não penso saber. Ou seja, o sentido da sabedoria socrática é eu tenho consciência dos meus limites, que é um tema que perpassa a literatura grega como um todo, diga-se de passagem, desde Homero. O tema dos limites, né? De não sair dos limites, não ir para desmedida, para hybris. O Sócrates, então, é conhecido como esse cara que tenta restaurar para utilizar termos atuais, a humildade intelectual, né? Olha, saiba dos seus limites, assim. Os sofistas ficaram conhecidos como sendo esses desmedidos, né? Esses caras que dizem ensinar tudo, como chamava a atenção o Jonathan mais cedo, né? Pô, mas esses caras que vão divulgar filosofia e falam sobre tudo, velho. E acabam falando besteira, né? E acabam dizendo...
eles são os nossos inimigos arquetípicos, Jonathan. Eles estão aí desde 2.500 anos atrás. E não param de vir. Os famosos tudólogos. Exato. E nota, é por isso que eu falei que eles são um preço a pagar, porque onde quer que haja divulgação e acesso, haverá tudólogos, né? Eu, de certo modo, se você me comparar com vocês, né, que são mais acadêmicos, você e o Daniel, eu sou um tudólogo na internet, entende? Então, da perspectiva de vocês, eu já sou superficial pra cacete. E é isso, né? Essa é a verdade. Então, ó, esse é o Sócrates. E tem uma interpretação do Aristóteles que ficou canônica, né? A gente quase não atribui ao Aristóteles essa interpretação, mas é dele, está lá na Metafísica. Ele fala assim, olha, o Sócrates ocupava-se de questões éticas, e não da natureza em sua totalidade, mas buscava o universal no âmbito daquelas questões, tendo sido o primeiro a fixar a atenção nas definições. O que ele quer dizer com isso? O Sócrates insere uma nova abordagem, segundo Aristóteles, de perguntar o que é o conceito mais abrangente das coisas em busca da definição. O que é coragem, o que é o amor, o que é a amizade, o que é a piedade, o que é a justiça. Cada grande conceito desse é um diálogo em que o Sócrates aparece como personagem principal do Platão. Então a abordagem do Sócrates é essa. É abordar questões éticas em busca de definições. Só que o que é curioso é que os historiadores hoje falam assim, ó, pô, não dá para saber quem é o Sócrates de verdade. Por quê? Porque ele não escreveu nada, as pessoas escreveram sobre ele, cada um tem uma versão. Mas aí, quando nós, professores de filosofia, vamos ensinar, a gente prefere ensinar via interpretação dos filósofos. É por isso que a gente privilegia os diálogos do Platão. E aí, como é que estabelecer, então, a diferença de quem é o Platão para quem é o Sócrates? E aí entram o trabalho dos filólogos, né, dos especialistas em literatura antiga. Eles fazem toda uma hierarquização dos escritos platônicos para dizer quais foram os escritos que vieram antes dos escritos que vieram depois, em termos de maturidade mesmo, né, de idade. Os escritos que vieram antes, em termos de maturidade, são os escritos que seriam mais próximos do Sócrates real. E os escritos que vieram depois, em termos de maturidade, seriam os mais distantes. E, de fato, são aqueles em que o Sócrates sequer aparece como personagem. Alguns deles. Que esses diálogos que vêm antes, que estariam mais próximos do Sócrates histórico, por hipótese, né? Sempre por hipótese, não dá para provar isso, tem de comum? Olha, uma coisa muito interessante. Todos eles terminam em aporia. O que significa isso? Eles não têm conclusão. O Sócrates empreende uma investigação filosófica e, no final, não tem resposta. Ele só sabe o que não é a definição que ele busca. O que é amizade, o que é amor, o que é... Ele só sabe o que não é, mas ele não sabe o que é. Isso é a aporia. A aporia é não ter para onde ir, né? A ausência de caminho e tal. Esse seria o Sócrates, então. Por hipótese, esse é o Sócrates com o qual nós trabalhamos, nós professores de filosofia. O Platão seria, então, quem? Nesse contexto, nesse caldo. E aí, vamos entrar no Platão. Eu estou colocando um subtítulo aqui, que é Platão, a união entre ética e metafísica. Ética, a investigação filosófica sobre como devemos nos comportar, e metafísica, a investigação filosófica sobre os aspectos mais fundamentais da realidade. Então, ó, também interpretação do Aristóteles, lá na metafísica. Ora, Platão aceitou essa doutrina socrática, aquela de ir em busca das definições, mas acreditou, por causa da convicção colhida dos heraclitianos, e o Platão era um discípulo dos heraclitianos, segundo Aristóteles, que as definições se referissem a outras realidades e não às realidades sensíveis. Então ele chamou essas outras realidades ideias. O Platão dá um passo a mais do que o Sócrates deu. O Sócrates só se perguntava pela definição, coisa que os sofistas recusavam dar, né? Os sofistas eram relativistas. O Sócrates ia em busca das definições e acreditava que havia, só que ele não chegava nunca nelas, pelo menos não nos diálogos que o Platão o retrata, né? O Platão, à medida que vai amadurecendo suas posições, vai colocando na boca do Sócrates respostas. E respostas que remetem a essa realidade não sensível, que ele chama de ideia, né? A realidade das ideias, ou o mundo das ideias. Essa é a busca do Platão. É tentar achar as respostas que o Sócrates não deu para os problemas que o Sócrates enfrentava.
o principal problema filosófico do relativismo, e se você quiser, o problema político da demagogia, que demagogia é a condução do povo, né? Demagogos, demos aqui, pode ser traduzido por povo, e gogos pode ser traduzido aqui por condução. Os sofistas, porque sabiam falar muito bem, sabiam conduzir as massas para onde quisessem. E, bom, como é que a gente impede, isso é um problema muito atual, que os demagogos conduzam as massas para onde eles querem? Olha, não sei, mas a resposta que o Platão dava era, cara, vamos estabelecer um critério para estabelecer o que é verdadeiro e o que não é, que faça com que as pessoas não mais acreditem facilmente nesses discursos furados. Se a gente conseguir estabelecer um critério que seja seguro, que seja imutável, aí a gente vai conseguir dar a ferramenta na mão do povo para que eles não acreditem mais em demagogos. Essa é uma das maneiras de ler o Platão. Essa é uma das maneiras de ler o Platão. Como é que ele fez isso? Bom, muita coisa ele fez, mas eu vou tentar resumir. O Platão, lembra, ele tenta atrelar uma ética a uma metafísica, ao modo como a realidade ao modo como nós devemos nos comportar em relação à realidade. Primeiro, ele divide a realidade em dois campos, né? Vocês já ouviram falar disso em algum momento, no colégio ou por aí. Existe a realidade tal qual a gente vê e a realidade tal qual ela é. A realidade tal qual ela é imutável. A realidade tal qual a gente vê, percebe, é mutável. Ora, mas para que algo seja dito, declarado conhecimento é diferente de opinião. E se tem uma coisa que a opinião faz é mudar. Se conhecimento é diferente de opinião, conhecimento não muda. Ora, mas se conhecimento não muda, ele não pode ser conhecimento desse mundo, que muda o tempo inteiro. Ele tem que remeter a outro mundo, ao mundo imutável, ao mundo inteligível. Estabelecida então essa diferença entre mundo sensível e inteligível, o papel de quem busca, almeja conhecimento, é sair desse mundo e ir para o outro, progressivamente, na medida do possível. É sair do sensível e ir para o inteligível. Ele faz toda uma hierarquia do que é sair de um e ir para o outro. A gente primeiro começa nas sombras, depois a gente vai para os objetos concretos, sensíveis, depois a gente vai para os objetos matemáticos, até que a gente chega no mundo das formas. Primeiro a gente tem uma visão dessas sombras, depois a gente forma as nossas crenças, as nossas convicções, depois a gente começa a articular o discurso, depois a gente alcança as intuições intelectuais, que não são mais discursivas, é o contato direto com as formas. A progressiva saída de um mundo para o outro é a progressiva saída do mundo sensível para o mundo inteligível. É a progressiva saída do campo das opiniões para o campo do conhecimento. É o que a gente conhece, didaticamente falando, como a dialética ascendente. Ascendente de sair de baixo para cima, e dialética no sentido de progressivo método conversacional, indo das opiniões para aspectos muito mais perenes e duradouros. Dialética no Platão tem um quê conversacional. Eu alcanço o conhecimento por meio de diálogos que progressivamente depuram de minhas falsidades. O filósofo seria o cara que conseguiria fazer esse percurso. E como missão de vida, ele teria que voltar. Ele teria que ir e teria que voltar. Voltar para quê? Para esclarecer os outros do que ele sabe e para livrar, no limite ali, numa leitura sociológica, livrar as pessoas do perigo da demagogia, né? Da condução cega em torno do discurso fácil. Essa linha que eu estou mostrando aqui, essa saída do sensível para o inteligível, é apresentada na República do Platão, mas ela é muito mais conhecida para vocês, arrisco dizer eu, por meio disso aqui, né? Quem nunca ouviu falar da alegoria da caverna, atire a primeira pedra. É muito provável que vocês já tenham ouvido falar. E a alegoria da caverna nada mais é do que a tentativa didática do Platão de explicar a linha que eu acabei de explicar para vocês. A alegoria, vocês sabem, é um conjunto de metáforas que remetem a conceitos abstratos, né? Isso aqui nunca existiu, nem nunca foi pretendido existir. Isso é só uma maneira de explicar
os conceitos que eu estava tentando explicar. Imagina que existem prisioneiros desde a nascença, que sempre olharam para o fundo da caverna, e sempre viram sombras de objetos e tal, e um deles se liberta e consegue sair da caverna. Primeiro ele fica meio cego, enxerga tudo, não sei o que, e volta para a caverna. E quando ele volta, ninguém acredita nele, querem matar e tal. Lembram disso? O prisioneiro que consegue se libertar, na verdade, ele não consegue se libertar, ele é liberto, né? Não é tipo meritocracia. Ele não consegue se libertar, ele é liberto lá na narrativa do Platão. Mas ninguém sabe por quem que ele é liberto, né? Os Platões falam. Ele é o filósofo, né? É o cara que consegue enxergar fora da caverna e voltar para a caverna. Essa é a figura do político do Platão, né? Essa é a figura do filósofo, o cara que tem que voltar para dizer qual que é a verdade. E aí, na República, ele vai construir toda essa imagem em torno, toda a narrativa em torno dessa imagem. Ele vai dizer, então, que existem pessoas que são naturalmente governantes, que são essas que são mais dadas a estabelecer esse caminho aqui, né? Existem pessoas que são naturalmente mais impetuosas e, portanto, elas se inclinam a serem mais guerreiras, e, portanto, elas têm que pertencer a funções sociais de proteção. E existem pessoas que não são nem impetuosas e nem dadas ao intelecto. Essas pessoas, olha, elas vão produzir, elas vão plantar, elas vão fazer artesanato, elas vão comercializar. E está tudo certo, porque é assim mesmo. As pessoas têm inclinações diferentes, dizia o Platão, e olha, sinceramente falando, segundo Platão, né? Estou aqui encarnando Platão, a cidade é melhor quando todo mundo trabalha em prol do mesmo objetivo. E cada um dá o que pode. Portanto, a cidade ideal é a cidade altamente hierarquizada, altamente cada um no seu lugar, e é isso. Que quem governa é quem tem mais condições de enxergar a verdade. Ou seja, eu, né? O Platão lá dizendo, o filósofo, ou um conjunto de filósofos. Enfim, a República gira em torno dessa ideia. Então, vocês notam por que ele conecta a metafísica à ética. Porque ele fala assim, no fundo, nós todos temos que nos organizar de acordo com aqueles que conseguem dizer como as coisas funcionam, conseguem enxergar a estrutura mais básica da realidade. Esses que conseguem enxergar a estrutura mais básica da realidade, que são os autorizados a tomar as decisões por todos nós. É importante dizer que o Platão via uma forma de equilíbrio nisso, tá? E não uma forma de vantagem aos governantes. Não é que os governantes iam morar em Nova York, né? Nos arranha-céus e tal, tendo Ferraris, não é isso. É que, bom, não ia haver um desequilíbrio, eles iam governar, eles não iam ser mais ricos que os outros. Pelo menos na cabeça ali do Platão, né? Essa é a ideia. Temos que nos comportar de acordo com as nossas inclinações naturais, colocando no topo as pessoas que têm acesso à verdade, e a partir daí escalonando a sociedade de acordo com as suas inclinações. Portanto, tem uma ideia aqui, e essa é a ideia que a gente vai tentar contrapor no Aristóteles, de que governa quem tem acesso à realidade como ela é. Ou seja, sabe quem é a maneira certa de se conduzir, sabe não, né? Sabe qual é a maneira certa de se conduzir quem consegue enxergar a realidade tal qual ela é. Conhecimento é igual a comportamento, ou, dizendo em termos filosóficos, metafísica é igual a ética. Tem essa citação famosa do Platão aqui. Enquanto não forem ou os filósofos reis nas cidades, ou os que agora se chamam reis ou soberanos, filósofos genuínos e capazes, e se der esta união do poder político com a filosofia, não haverá trégua dos males, meu caro Glauco. Para as cidades, nem sequer julgo eu, para o gênero humano, nem antes disso jamais possível, e verá a luz do sol a cidade que há pouco descrevemos. Enfim. Tem uma igualdade aqui entre se eu sei o que é o certo, eu consigo executar o que é o certo. O Aristóteles se contrapõe a essa ideia de que conhecimento é igual a atitude. Mas a gente vai ver que em parte só, tá? Em parte. Mas, a princípio, o Aristóteles se contrapõe a essa ideia de que conhecimento é igual a atitude. Coisa que parecia estar implícito ali no Platão, né? Se
uma casta, um grupo social consegue enxergar a realidade tal qual ela é, me parece bem claro para o Platão que ele vai conseguir agir bem. Então, vamos dar o governo a ele. O Aristóteles tenta fazer uma união entre ética e metafísica, só que ele disfarça a metafísica de política. Ou seja, ele tenta fazer a mesma coisa que o Platão faz, né? Dizer como devemos nos comportar com base na estrutura mais básica da realidade, só que ele disfarça isso de política. Vamos ver como é que ele faz isso. Eu vou dar uma breve pincelada sobre metafísica de Aristóteles, tá? Mas lembrem-se disso, olha, metafísica não é bicho de sete cabeças, é só a investigação sobre quais são os aspectos mais fundamentais da realidade. É só isso. Só para trocar em miúdos, é como se eu dissesse assim, vamos trocar em miudaço, assim. Vou fazer uma heresia agora. Uma pergunta metafísica, assim, existe só matéria ou existe espírito também? Isso é uma pergunta metafísica. Existe só matéria ou existe espírito também? Ou seja, são duas categorias de substâncias fundamentais da realidade. Entende? Isso é uma pergunta metafísica, assim, se a gente quiser avacalhar. O Aristóteles propunha que existem campos fundamentais da realidade que ele chamava de categorias. Se você quiser reduzir a realidade aos seus aspectos mais fundamentais, dizia o Aristóteles, olha, você pode reduzir ela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 categorias. Tudo que você quiser falar da realidade é redutível a 10 categorias. Substância, quantidade, qualidade, relação, onde, quando, posição, ter, fazer, ser afetado. Todos os aspectos. Ele falava assim, e desses todos, o mais importante é a substância. Todos eles existem em relação à substância. E substância nada mais é do que um indivíduo, não é substância no sentido químico hoje, né? Ele falava assim, você quer entender qualquer coisa, qualquer substância, você investiga então quais são as 4 causas dela. Quais são as 4 causas da substância? O que explica qualquer coisa da realidade? Olha, você tem que se perguntar de que elemento sensível ela é feita, você tem que se perguntar quem a originou, você tem que se perguntar qual é o propósito dessa coisa, qual é a função, qual é a finalidade, qual é o objetivo, e você precisa se perguntar qual é a definição dessa coisa. Então, elemento sensível, origem, propósito e definição são as 4 grandes explicações de qualquer coisa da realidade. Qualquer coisa da realidade, segundo Aristóteles, pode ser explicada causa final, propósito, causa eficiente, origem, causa formal, definição essencial, e causa material, elemento sensível. Qualquer coisa da realidade, Vitor, qualquer coisa. Inclusive o homem. Inclusive o homem. Então, a substância humana. Quais são as causas da substância humana? Olha, tem uma forma. Qual que é a definição essencial do homem? Como é que o homem pode ser definido? Definição para Aristóteles é gênero próximo e espécie diferencial. Ou seja, é aquilo que abarca o homem, no seu aspecto imediatamente mais geral. Nós somos animais, mas o que dentro do conjunto dos animais nos diferencia? Qual que é a nossa diferença específica? Olha, dentro do conjunto dos animais, nós homens somos racionais. Eis a nossa definição. Nosso gênero maior e a nossa diferença específica dentro desse gênero. Essa é a nossa definição. Você nota aqui que a definição aqui é no aspecto, né, mais abrangente, não é a definição de Jonathan, não é a definição de Daniel, nem a definição de Vitor. É a definição de ser humano. Ser humano. Né? Homem aqui no sentido de ser humano. Essa é a nossa forma. Qual que é a nossa matéria? Olha, a nossa matéria é... Porra, você é muito herético aqui, né? Se tem alguém que faz química aí, vou chamar, grosso modo, de carne e ossos, tá? É claro que a nossa matéria é muito mais abrangente que isso aqui. Homens que somos, temos uma causa material, carne e ossos, temos uma causa formal, somos seres viventes racionais, ou animais racionais. Somos o que o Aristóteles chama de sínulo. Sínulo é um composto. Homens somos seres viventes racionais de carne e osso. Essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. Portanto, pensar o que é o homem é pensar o que o homem é em sua natureza. E aqui o Aristóteles já se diferencia muito do Platão, porque o Platão achava que só a parte racional era a parte que importava. O Aristóteles não chega a tanto, embora quase.
Vamos entender como é que é esse quase. Eu expliquei a causa formal e a material do homem, né? O homem é um ser vivente racional de carne e osso. Mas faltou explicar a causa eficiente e a causa final. A causa eficiente é mais simples, eu nem coloquei aqui. Enfim, homens se explicam por quem gera homens, né? Homens se explicam por outros homens, no limite. Não é importante para as nossas definições. A causa final é importante, sim. Qual que é a causa final sei lá, né, da espada? Cortar. Qual que é a causa final da lança? Perfurar. Qual que é a causa final do homem? Olha, a causa final do homem é cumprir aquilo que é de mais próprio do homem. Porque a causa final das coisas é cumprir aquilo que é de mais próprio para elas. O que é de mais próprio? Aquilo que só elas fazem, aquilo que elas foram feitas para fazer. A lança foi feita para perfurar, a espada foi feita para cortar. O diabo está em saber para que o homem foi feito, né? Esse é o diabo. Ora, tem uma dica, diz o Aristóteles. É só você ver o que tem, que só tem no homem. Isso é a causa final dele. Isso é a função que ele tem que cumprir. O Aristóteles chama a causa final do homem de eudaimonia. Todos os homens buscam a eudaimonia. Eudaimonia é o que a gente traduz hoje para felicidade, né? Na falta de melhor palavra. Falta de melhor palavra mesmo, porque felicidade, putz, confunde mais do que esclarece para a gente entender eudaimonia. Mas eudaimonia seria então aquele estado em que o homem chega e que uma vez que ele chega, ele não quer mais sair, porque ali ele tem tudo que ele precisa. Esse seria o estado de eudaimonia. É para aí que se dirigiria o homem. Seria a finalidade última. Finalidade última. Por exemplo, aqui, ninguém está aqui por finalidade última nessa sala de aula. Ninguém, absolutamente ninguém. Todos vocês estão aqui porque vocês querem, com essa aula, outra coisa. Conhecimento, certificado. Vocês não querem estar nessa aula, nesse aspecto. Entende? É muito raro alguém que está numa aula porque quer estar na aula. Sempre tem um doido, né? Sempre tem uma doida aí, que é, porra, eu gosto muito de assistir aula na aula. Não, vocês querem essa aula por outra coisa. Nem que seja para adquirir o tal do conhecimento. Qual que seria... Essa é uma finalidade instrumental. Existiria para Aristóteles uma finalidade última, depois da qual nenhuma outra haveria. Essa seria o daimonia. Como é que alcança esse negócio? Vamos para uma série de citações do Aristóteles em que ele dá indícios de como alcança isso daqui. Lá na Política do Aristóteles, ele diz o seguinte: a natureza de uma coisa é o seu estágio final. A natureza de uma coisa é o seu estágio final. Porquanto, ou seja, né, porque o que cada coisa é, quando o seu crescimento se completa, nós chamamos de natureza de cada coisa. Quer falemos de um homem, de um cavalo ou de uma família. Mais ainda, o objetivo para o qual cada coisa foi criada, sua finalidade, é o que há de melhor para ela. E a autossuficiência é uma finalidade e o que há de melhor. Você quer descobrir qual é a natureza de uma coisa? Pergunta para que ela foi criada. Quando ela adquire esse status de para que ela foi criada, ela encontrou sua natureza. Então a natureza tem uma espécie de completude, né? De completude. As coisas são vistas por aquilo que elas nasceram para ser. E elas só alcançam sua natureza quando elas de fato alcançam essa sua finalidade. Viram a palavra autossuficiência aí? A noção de autossuficiência está central nessa concepção de natureza, do que é a natureza. Natureza é aquilo que é autossuficiente, é aquilo que se basta por si. E por que ela se basta por si? Porque ela alcançou a sua finalidade. E quando ela alcança a sua finalidade, ela não depende mais de nada. Cada coisa, na realidade, tem a sua natureza, ou seja, o cumprimento da sua função, ocasião na qual alcança a autossuficiência. Guardem essa noção. Lá na Ética e Nicômaco, que é outro livro, o Aristóteles fala: e o que dissemos antes se aplica agora. Aquilo que é peculiar a cada criatura é naturalmente melhor e mais agradável. Para o homem, a vida conforme o intelecto é melhor e mais agradável, já que o intelecto, mais que qualquer outra parte do homem, é o homem. Então, olha, a gente está tentando cercar a natureza humana. Aqui eu vim da natureza no geral. Aqui eu peguei outro livro do Aristóteles em que ele fala especificamente da natureza humana. A natureza humana, aquilo que é de mais próprio ao homem, é o intelecto.
E o que é de mais próprio? Aquilo para que ele nasceu para cumprir. Desenvolvimento do intelecto. E uma terceira citação, ainda da Ética Nicômaco. Assim sendo, o bem próprio do homem é a atividade da alma em conformidade com a virtude, com a areté. Se as virtudes são muitas, e elas são, a gente já vai ver, segunda melhor e mais perfeita. Isso vale também para uma vida completa. Se uma andorinha ou um só dia não faz verão, tampouco um só dia ou um breve tempo proporciona beatitude ou felicidade. Vocês sabiam que uma andorinha só não faz verão vem do Aristóteles? Ele está dizendo assim, olha, o que é de mais próprio do homem é o seu intelecto. E realizar o que é de mais próprio a qualquer ser é realizar a sua natureza, é realizar aquilo que é de melhor. E, portanto, alcançar a sua finalidade última é alcançar aquilo que é desenvolver aquilo que ele tem de melhor. Portanto, o caminho para desenvolver a felicidade humana é se dedicar ao seu aspecto mais fundamental, aquilo que ele nasceu para ser. E o que ele nasceu para ser? Alguém que tem o intelecto desenvolvido. Portanto, a vida feliz é a vida que desenvolve o intelecto. Essa é a concepção. E o que é desenvolver o intelecto? Ora, é desenvolver aquilo que o intelecto nasceu para fazer. E o que o intelecto nasceu para fazer? Vamos ver. Aqui ele apresenta outra coisa, que é a teoria da alma dele, rapidamente, né? Ele fala que todos nós somos divididos em três, essa divisão tripartite da alma, bem interessante. Não tem nada a ver com o que o Freud está propondo, tá? Antes que alguém pense, e de ego superego, não tem nada a ver. Ele fala assim, a alma humana, aquilo que movimenta o homem, é dividido em três partes. A parte intelectiva, sensitiva e vegetativa. Cada uma tem uma função. A intelectiva visa a conhecer, a sensitiva a controlar os impulsos, e a vegetativa a manter o corpo. Cada uma dessas tem uma função primordial, que executa bem, assim. Tem uma virtude. Ele chama as virtudes da alma intelectiva de virtudes dianoéticas e as virtudes da alma sensitiva de virtudes éticas. Vocês conhecem isso, para quem já viu minimamente Aristóteles. As dianoéticas são, ele chama de intelecção, a capacidade que nós temos de vislumbrar intelectualmente os conceitos. A gente poderia, para usar um termo moderno, chamar isso aqui de razão teórica. Mas a novidade que ele coloca em termos conceituais em relação ao Platão, do Platão não chega a formalizar isso aqui, ele fala assim, olha, tem uma faculdade intermediária que é intelectual, mas ela não se refere ao intelecto, mas aos impulsos, que é a frônesis, que é o que a gente hoje chama de sensatez, tino, juízo, ou governo de si. Por que que não basta, então, a gente conhecer a verdade, como dizia o Platão, para agir conforme a verdade? Porque, diz o Aristóteles, olha, a faculdade que conhece a verdade é a faculdade da intelecção. Só que a faculdade que controla o comportamento não é essa faculdade. A faculdade que controla o comportamento é uma faculdade intermediária. É a frônesis. É a parte da razão prática, né? O Aristóteles não usa esse termo. É um termo didático. Nós temos, então, que alimentar a parte do intelecto que não é mero intelecto, mas que se volta para controle de paixões. Saber o bem não é performar o bem. Para performar o bem, você precisa exatamente fazer isso. Primeiro fazer, para depois filosofar, digamos assim. A educação da boa pessoa não se dá primordialmente de modo intelectual, diz o Aristóteles. A educação da boa pessoa, da pessoa virtuosa, se dá com práticas, que depois são descobertas como virtuosas, mas primeiro ela absorve e depois ela entende. É basicamente isso que o Aristóteles fala na política. Essa parte que controla as paixões, que é eminentemente prática, ela vai dizer o que é coragem, o que é temperança, o que é liberalidade, aquelas virtudes que vocês aprendem quando vão estudar Aristóteles, como sendo o meio termo, né, dos dois extremos, a coragem, o meio termo entre a temeridade, a covardia, e por aí vai. Esse é o homem. Mas notem a hierarquia. Lembra que o que há de mais próprio para o homem é o intelecto? O intelecto é essa parte intelectiva aqui. O que o Aristóteles está dizendo é que o que há de mais próprio para o homem é desenvolver a intelecção, a sofia. Só que para chegar aqui, ele precisa desenvolver a frônesis, que é o governo de si. Portanto, a parte mais nobre do homem é a intelecção.
É aqui que a vida virtuosa está em última instância. Mas para chegar lá, ele tem que primeiro desenvolver outras coisas. E é com base nessa descrição que ele vai dizer como é que nós temos que nos desenvolver politicamente. Ele fala lá, né? Só para retomar a citação. Assim sendo, o bem próprio do homem é a atividade da alma em conformidade com a virtude. Se as virtudes são muitas, segunda é melhor e mais perfeita. As virtudes são muitas. Tem liberalidade, temperança, coragem, frônesis e a sofia. A mais perfeita é a sofia. A intelecção. Por que ela é a mais perfeita? Isso é aqui que está a coisa. Porque ela é a mais autossuficiente. Simples assim. A sofia não almeja outra coisa que não ela própria. A intelecção não almeja outra coisa que não a própria intelecção. A frônesis almeja outra coisa, ela almeja controlar os impulsos. Os impulsos almejam outra coisa, que é buscar, né, objetos de prazer, objetos disso, daquilo. A única que se basta a si mesma é a intelecção. É por isso que ela é a mais perfeita, porque ela alcança o ideal de autossuficiência. Só que para chegar nela, eu preciso antes resolver as outras, na concepção do Aristóteles. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Me organizando coletivamente. E aí entra a política do Aristóteles. Com base na metafísica, com base na psicologia, vem a política, né? O Aristóteles começa dizendo que é natural que a polis se desenvolva, que o agrupamento de seres humanos racionais se desenvolva. Mas tem etapas. Primeiro, tem a família, que, trocando em miúdos, é a reunião de macho, fêmea e escravos. Isso é família para Aristóteles. É o mais necessário de todos e o menos livre de todos. Eles têm que se reunir, esses aqui, para sobreviver. Tem a aldeia, que é a reunião de famílias, e a aldeia dá ensejo à polis, que é a reunião dos cidadãos. É aquela instância que nós conceituávamos lá no início da apresentação como instaurando a isonomia, lembra? O grupo de iguais. Esse grupo de iguais não é majoritário. Qual que é a polis ideal? Olha, a polis ideal é aquela que sabendo da natureza humana, cuida dos aspectos da necessidade, ou seja, aquilo que tem que fazer, não tem escolha, e da liberdade. Aquilo que só faz quem já se livrou da necessidade. Qual que é o âmbito da necessidade? Olha, o âmbito da necessidade é a produção, né? Produção, o trabalho, a agricultura, artesanato, comércio. E o âmbito da liberdade é o âmbito daqueles que geralmente são os que mais têm posses e os que mais têm tempo para se educar, né? Os guerreiros, os sacerdotes, os governantes. Essa é a polis ideal, é a que cuida dos dois. E aqui, é claro, já entra uma divisão de estamentos, classes, como queira dizer, muito clara. Qual que é o cidadão ideal? Olha, o cidadão ideal é aquele que pode ocupar os cargos da magistratura, diz o Aristóteles. É aquele que pode deliberar, aquele que pode se pronunciar sobre os assuntos públicos. Quem que pode fazer isso? Olha, quem tem tempo disponível, o famoso ócio. Quem tem posses, porque, afinal de contas, ele não tem que perder o dia inteiro produzindo. E quem tem experiência, né? Ou seja, quem já passou por muitos assuntos, quem já deliberou sobre muitas coisas. Essas são características do cidadão ideal. Ou seja, ele é livre, né? Ele é livre e tem experiência. Ele já assumiu vários cargos, já passou por várias etapas. Lembra que o Aristóteles fala? A natureza de uma coisa é o seu estágio final. Porquanto que cada coisa é, quando o seu crescimento se completa, nós chamamos de natureza de cada coisa. Quem que tem condições de chegar nesse estágio final em que você tem tempo disponível, tem posse e tem experiência? Não é todo mundo, né? Não é todo mundo. E também não é em qualquer idade. Ou seja, a noção central que eu queria retomar é tanto a ética quanto a política nasceram nas cidades gregas entre os séculos 6 e 4, no período clássico grego, a partir de determinadas concepções de igualdade e suficiência. Por que política nasceu na Grécia e não em qualquer outro lugar? Porque a concepção de política que é colocada nessa palavra, no sentido que a gente está estudando, é a concepção que instaura não uma relação de escravidão e vassalagem, mas uma relação de escravidão de um lado e de igualdade para um grupo em outro. Nesse campo da igualdade, não vale a ordem, vale a troca de razões e o convencimento. Isso acontece em Atenas, na Grécia, segundo
esses teóricos que eu mostrei para vocês. E por que isso se baseia em certas concepções de igualdade e autossuficiência? Porque, como vocês viram, a igualdade não era para todo mundo. E, como eu tentei demonstrar no finalzinho da aula já aqui, quando eu tentei abordar a metafísica, é que toda a noção de como se estrutura a sociedade se baseia numa noção de alcançar a autossuficiência. Alcançar a autossuficiência o tempo inteiro. Por isso que a sociedade precisa ser desigual. Por quê? Porque para que ela se baixe a si mesma, é preciso haver quem trabalhe, quem faça o que precisa ser feito, que é para que haja o âmbito da liberdade, daquelas pessoas que façam aquilo que elas podem escolher fazer. Na concepção teórica do Aristóteles, liberdade, isso pode ser muito maluco, né? Mas é o que é. Pressupõe escravidão. Liberdade pressupõe escravidão. Eu devia ter colocado essa citação no final, mas não coloquei. Mas ela está no capítulo 2 do livro 1 da Política do Aristóteles aqui. O Aristóteles considera a hipótese de não haver escravidão. Só que essa hipótese, olha só que engraçado, ela só aconteceria se houvesse, na minha palavra, né, nas minhas palavras, robôs. Olha o que ele fala. Os bens são um instrumento para assegurar a vida, a riqueza é um conjunto de tais instrumentos, o escravo é um bem vivo. E cada auxiliar é, por assim dizer, um instrumento que aciona os outros instrumentos. Na verdade, se cada instrumento pudesse executar a sua missão obedecendo a ordens, ou percebendo antecipadamente o que lhe cumpre fazer, como se diz das estátuas de Dédalos ou das trípodes de Hefesto, que, como fala o poeta, entram como autômatos nas reuniões dos deuses, se então as lançadeiras tecessem e as palhetas tocassem cítaras por si mesmas, os construtores não teriam necessidade de auxiliares e os senhores não necessitariam de escravos. Ou seja, por que nós precisamos de escravos? Porque o trabalho não se faz sozinho, não é mesmo? Se houvesse robôs para Aristóteles, não precisaríamos de escravos. Mas como não temos, alguém tem que pagar alguém tem que fazer o trabalho duro. Liberdade, sim. Mas alguém tem que pagar o preço. Então, as concepções de política, de ética, nascem no mundo grego, mas com peculiaridades muito específicas e com legitimações filosóficas, com base nessa autossuficiência, que remontam à metafísica dos grandes autores. Muito obrigado, meus amigos.